final. Se poderia ver como um grupo de soldados estavam cavalgando em uma direção, entre esse grupo de soldados, se poderia ver como um dragão terrestre em particular estava correndo firmemente em uma direção, enquanto nele estava 3 pessoas cavalgando em suas costas. Uma era uma garota de cabelos azuis com roupa de empregada, sendo claramente a Ren, enquanto atrás da Ren estava eu com minhas roupas de assassino, com meu capuz posto, enquanto estava olhando para frente com meus olhos vermelhos, vendo ao longe a enorme árvore que era o local do nosso destino. Mas os 2 não eram os únicos naquele lugar, já que em cima dos meus ombros, abraçando minha cabeça, estava uma pequena garota, loira com um cabelo com 2 Marias chiquinhas com um vestido rosa com olhos de estrelas, parecendo com uma boneca de porcelana. Essa pequena era claramente Beatrice, que ao contrário de algumas ocasiões passadas, dessa vez ela não estava lendo nenhum livro, sim estava apenas alerta olhando para a grande árvore à frente. Entendo que ela precisará ajudar seu grande irmão contra o grande Majum maligno que estavam prestes a enfrentar seu grande irmão. Ela não deixaria que nenhuma coisa ruim acontecesse com seu grande irmão, principalmente por gratidão por ter atirado daquele biblioteca, mas também pelos sentimentos profundos de irmandade de amor que ambos cultivaram em todo esse tempo. Eu olho para o lado, vendo como acompanhando meu dragão terrestre tinha 2 crianças montadas em seus olhos, que seguiam ao lado sem perder o ritmo da corrida. Uma era uma pequena garota gato com vestimentas brancas e cabelo laranja que parecia bem extrovertida e animada, enquanto ao seu lado um garoto que herdava os mesmos rasgos que a garota, só que esse sendo um pouco mais maduro, calmo mas ainda tendo uma aparência infantil. Eu sou a Mimi. É um prazer. Sou Retaro, é um prazer conhecer vocês. Eu aceno com a cabeça sem dizer nada, voltando a mirar para frente, enquanto Mimi parecia fazer um beicinho fofo por eu não ter respondido o saldo de ambos, fazendo a Mimi levantar os braços de maneira exagerada para dizer de uma maneira bastante infantil: "E não ignore a Mimi", eu Retaro. "Calma, mainha, não precisa de tudo isso." Ren, vendo isso, simplesmente só nega com a cabeça um pequeno sorriso para dizer de uma maneira mais suave para as 2 crianças gato ao nosso lado: "Não se incomodem tanto, Stevenson é assim mesmo, ele só está concentrado demais na missão para responder com palavras. Você realmente é bem silencioso como um assassino, mas pelo que eu ouvi falar, o seu domínio com a espada de um nível como a de um cabeleireiro, que conseguiu até mesmo derrotar o Julius. A minha sonhara falou bastante dos seus feitos, o Pior Cipher." Eu dou uma leve mirada para o grande homem lobo ao meu lado, sentado também em um grande lobo que corria para a direção da árvore. Esse grande homem lobo era sem dúvidas Ricardo, que tinha falado comigo mais cedo, mas eu simplesmente volto a olhar para frente para responder calmamente: "O silêncio é uma arma também, afinal se você não ouvir por onde seu inimigo está andando, então ele pode morrer instantaneamente por não ter ouvido os passos ou a respiração do inimigo." Ricardo acena com a cabeça. É uma boa tática para o assassinato, mas eu prefiro. Antes que o mesmo pudesse terminar, sua frase foi interrompido pela pequena Mimi. Chegar com os 2 pés na porta gritar é a melhor coisa do mundo, fazendo Ricardo começar a gargalhar, concordando com a pequena garota gato, enquanto eu nego um pouco com a cabeça, enquanto o irmão de Mimi retarou assim como eu negava com a cabeça, não muito impressionado com a resposta da sua irmã ou pela risada concordante de seu líder. Ricardo cavalga um pouco mais rápido para chegar com o grupo da frente para começar a conversar sobre algo. Enquanto isso, eu continuava montado no dragão de terra, olhando fixamente para frente, com meus olhos carmesins brilhando intensamente com seriedade. Mas eu saí dos meus pensamentos ao sentir como alguém segurava minhas mãos, para depois me fazer segurar uma coisa suave. Eu olhei um pouco para baixo para ver como a responsável por tal ação foi Ren, que tinha segurado minhas mãos para colocar elas em sua cintura, para se virar um pouco para olhar em meus olhos com seus olhos azuis. "Não precisa se preocupar, vai ficar tudo bem, tudo vai sair como deve ser, não se cobre tanto, Stevenson." Eu sinto como também os pequenos braços que abraçavam minha cabeça se faziam um pouco mais forte para a voz de Beatrice dizer sem seu clássico tom: "Betty não quer ver irmãozão se cobrando demais, eu suponho."
Eu fecho os olhos por um tempo para reabrir eles um pouco mais relaxado. Enquanto o brilho vermelho desaparecia, eles voltavam a ser meus negros naturais, enquanto eu acenava com a cabeça, fazendo Ren sorrir gentilmente satisfeita, enquanto Beatrice dava um pequeno sorriso de lado, abraçando um pouco mais forte minha cabeça. Eu ainda estava aperta, mas pelo menos até o momento do ataque da baleia, eu iria tentar ficar mais relaxado. A noite já tinha caído. O grupo que tinha cavalgado até a árvore gigante de Flúgio agora estava em um acampamento montado. Todos estavam se preparando para o momento em que a malha branca aparecesse, com cada pessoa ou grupo se preparando do seu jeito, ou preparando o próprio campo de batalha para sua chegada, enquanto outros grupos estavam fazendo todos os seus preparativos. Ninguém percebeu algo que seria impactante para qualquer um que não tivesse no mesmo lugar. O que eles não poderiam ver era como no topo de árvore de Flúgio, bem no topo além das folhas, se poderia ver uma pessoa em pé que olhava para cima, sua capa roxa com toques negras balançando ao vento, enquanto seus cabelos negros também balançavam pelo vento. Claramente essa pessoa era eu não estava sozinho, pois estava segurando uma pequena mão de uma garotinha loira com vestido rosa que, assim como a outra figura, estava olhando para o céu. Era Beatrice. Do meu outro lado estava Ren, que também olhava para cima do topo da grande árvore de Flúgio. É lindo, não sei, Vincent? Ren falava olhando o céu estrelado. Ren já tinha visto as estrelas várias vezes, mas ela estendeu uma das suas mãos para o céu, como se pudesse pegar uma das muitas estrelas que brilhavam no céu. Eu olho a ação de Ren com um pequeno sorriso cálido para responder, voltando a olhar para o céu coberto de estrelas, cara, um mais linda e brilhante que a outra. Realmente é belo. Eu não estava falando da boca para fora, já que na minha vida passada eu nunca tive a oportunidade para ver esse tipo de céu coberto de estrelas, devido a eu viver numa cidade, o que faria impossível de eu ver as estrelas, devido às luzes da cidade. Então olhar esse céu banhado em estrelas era realmente belo. Uma das coisas mais belas e lindas que eu já poderia ter visto na minha vida. Mas eu olhei um pouco para baixo, vendo algo que era mais belo do que qualquer estrelas que eu já vi hoje. O rosto de Beatrice, tão inocente como a de uma criança recém-nascido que acabava de descobrir sobre o mundo. Ela olhava as estrelas com fascinação. Não lembro ou sei se em algum momento de sua vida a Beatrice algumas vezes saiu um pouco da biblioteca para ver as estrelas, mas tenho certeza de que ela nunca viu as estrelas tão de perto. Então olhar essa fascinação em seu rosto enchia meu coração de calidez. É lindo, mas tem uma estrela que é mais linda do que qualquer uma. Ren ficou curioso, se aproximando um pouco para olhar para onde eu estava olhando, para o céu, procurando essa estrela que eu estava falando. Sério? Aonde está essa estrela, Sr. Vincent? Ren abriu muitos olhos ao sentir algo cálido e um pouco úmido em suas bochechas. Ao virar rapidamente para minha direção, a mesma estava com o rosto completamente vermelho, enquanto abaixava lentamente a cabeça, para eu dizer, tocando sua bochecha com meu dedo. Essa aqui. Ren, mesmo com a cabeça baixa, com um pequeno sorriso, emocionada para, sem dizer nada, colocar sua cabeça no meu ombro. Isso me fez ter um pequeno sorriso cálido e satisfeito. Eu senti como alguma coisa puxava minha capa para eu olhar a pequena Beatrice, que me olhava com as bochechas infladas como se quisesse parecer com raiva. Isso me fez sacar uma pequena risada para colocar a Beatrice em meu ombro para dizer: "Você também é uma linda estrela, Beatrice." "Betty sabe disso, eu suponho." Isso fez eu e a Ren sacar algumas risadas enquanto olhava nós as estrelas por mais alguns momentos, aproveitando essa calma antes da tormenta. Um campo de flores poderia ser visto perto da grande árvore de Flúgio, se não fosse pela luz da lua que opaca um pouco da sua beleza. Elas poderiam ser apreciadas de uma melhor forma. Perto dessas flores, aproveitando sua beleza natural, estava o Sr. Villion. Ele olhava para as flores calmamente, em silêncio, preso em seus pensamentos, relembrando do passado, todos os belos momentos que teve com sua esposa. Elas são belas, não é? Villion sentiu uma leve brisa ao seu lado, mas mesmo assim não deixou de apreciar a beleza das flores. Afinal, Villion já sabia quem era. Vestimentas roxas com negras, um cabelo negro balançando ao vento. Em algum momento eu tinha aparecido ao lado do Sr. Villion usando o sonido.
Realmente, elas me lembram da minha esposa. Minha mulher era alguém que adorava observar as flores. Ela nunca quis empunhar uma espada ou ser uma mestra de armas, mas a espada amava ela, mais do que qualquer coisa, sem opção a não ser viver pela espada. Minha esposa aceitou o destino dela. Quando nos casamos, eu tirei isso dela e fiz ela abandonar o título de mestre de armas. Villian se vira para mim e eu faço o mesmo. Senhor Ulquiorra, eu agradeço de novo. Acredito que nessa batalha eu poderei encontrar as respostas com a minha própria espada. Talvez eu finalmente consiga visitar o túmulo da minha esposa. Ou pelo menos no mínimo, vê-la. Eu aceno com a minha cabeça sem sorrir dessa vez. Somente uma expressão seria de convicção. Villian era um dos personagens que eu mais respeito de todos a série. É assim como eu vejo o respeito que ele tem por mim. Eu deveria demonstrar o mesmo respeito. Eu estendo meu punho para ele para dizer com toda a certeza do mundo: vamos acabar com essa maldição. Eu farei o possível. Ajudarei que o Senhor tenha o golpe final. Villian olhando diretamente em meus olhos acena com a cabeça. Vendo a convicção em meus olhos não fala nada, mas do mesmo jeito ele estende seu punho para nós chocarmos. Nossos punhos em um entendimento tácito, não necessitávamos palavras naquele momento, nós já sabíamos o que deveria ser feito. Silêncio. Era exatamente isso que era aquele lugar. Centenas de soldados completamente em formação em grupos, todos completamente armados e preparados para o que estava por vir. Mas mesmo assim, mesmo com essa quantidade de pessoas ao redor da grande árvore de flúgio completamente preparada para um ataque, o silêncio era tudo que se poderia ouvir naquele lugar. No meio entre esses grupos, eu estava montado no grande dragão terrestre. Eu estava agora com meus olhos vermelhos completamente focados enquanto em minha mão carregava algo que era a única coisa que fazia som em meio a todo esse silêncio além do vento. Um tic-tac saiu daquele objetivo redondo segurado por um corrente. Com essas breves descrições já dava para saber que aquilo era um relógio de bolso. Eu tinha criado aquele objeto há alguns minutos atrás pensando no tempo em que a Balha Branca aparece. Já estava quase na hora. Ao meu lado Crush, que estava montado em seu dragão, segurava a empunhadura da sua espada com força, focando completamente nos arredores, esperando o sinal que era para esse relógio para um pequeno alarme que me fez finalmente tirar os olhos do relógio para olhar para a Cruz ao meu lado, que acenou com a cabeça, sabendo exatamente o que deveria fazer. Tropas em guarda. Com essa ordem todos os soldados entraram em guarda enquanto olhavam para todas as direções, tentando procurar o paradeiro da Balha Branca. Com isso eu finalmente coloco meu capuz em sinal de que iria velar isso completamente a sério, fazendo meu rosto ser coberto por sombras, enquanto meus olhos vermelhos brilhavam na escuridão olhando para uma direção, mais especificamente na lua. Está ali. Foi as palavras completamente frias, sem emoções, que saíram da minha boca enquanto Cruz rapidamente olhava para mim para olhar para onde eu estava olhando, abrindo muitos olhos. O Sr. Villian, que não estava tão longe, conseguiu ouvir minha voz, olhou também na mesma direção, abrindo um pouco os olhos, somente um da boca. Ali, bem em cima de nós, sobrevoando os céus noturnos, estava a Balha Branca. Seu tamanho colossal parecia cobrir completamente a lua, enquanto seu grito baleia causava um grande ar de terror no campo de batalha. Quando a baleia estava a uma distância mais perto do campo de batalha, Cruz sacou sua espada da bainha, apontando para a Balha Branca, que sobrevoava a grande árvore de flúgio. Homens, atacar! No momento em que Cruz deu a ordem, ela percebeu com dezenas ia jorrar sangue, mas que não foi gravemente fatal para a criatura. Quando Cruz olhou para uma direção, viu um dragão terrestre embaixo da Baleia Branca com uma pessoa montada nela com uma espada quebrada apontando para cima. Os projéteis não passavam de serem simplesmente os pedaços da espada de 1000 peças demoníacas de Ulquiorra. Isso fez Cruz deixar seu rosto nervoso do começo para ter uma expressão mais determinada para gritar: tropas, sigam aquele tolo.
Para o exército avançar contra a baleia branca, as explosões. Para logo depois da explosão um outro canhão ser disparado. A espada quebrada em minha mão se remontava com só pedaços, voltando à lâmina enquanto eu estava com a cabeça baixa, ainda montando o dragão. Para não ser pego nessa luz cegadora, então sem ao menos olhar para a baleia. Ainda cavalgando para uma direção, eu aponto meu dedo contra a baleia para dizer friamente, enquanto uma bola verde claro do tamanho de uma bola de ping-pong se formava na ponta do meu dedo. Sério. Uma gigantesca rasgada de energia foi lançada da ponta do meu dedo em direção à barriga da baleia, que ao receber o ataque em cheio deu um pulo, vendo como no local do impacto a carne baleia estava queimada, mas ainda não tinha atravessado completamente suas defesas. Isso me fez estalar a linha um pouco irritado. Eu realmente tinha botado empenho nesse ataque, mas isso fez a atenção da baleia focar em mim, principalmente pelo menos leve aroma da bruxa, fazendo a baleia branca ir em minha direção enquanto eu continuava cavalgando sem parar, até que algo me fez sacar um pequeno sorriso. O motivo foi uma lâmina voadora de vento que caiu. Eu embanho a minha espada para estender minhas mãos na direção da baleia branca para as gemas dos meus dedos serem cobertor por luzes vermelhas, para uma voz fria sem emoções sair da minha boca. Bala. Para rapidamente a cada milissegundo sair dezenas de disparos de pequenas luzes vermelhas do meu dedo, que começaram a disparar contra o corpo de baleia branca sem parar, causando um contínuo dado contra o corpo da criatura, que também era atacada no rosto com os disparos dos canhões mágicos, fazendo a baleia dar um rugido furiosa, indo contra a minha direção por conta do miasma da bruxa. É por ser o que mais estava disparando sem parar contra ela. Eu dei uma leve pisada nas costas do dragão, fazendo ele entender o comando para ir em outra direção, enquanto eu dava um salto para onde estava correndo em direção à baleia branca. Essa pessoa era o Sr. Villion, mas o estranho era que o Sr. Villion estava em pé em cima do dragão, como se estivesse esperando algo, como uma expressão seria, enquanto segurava uma das múltiplas espadas em seu corpo, até que em sua frente apareceu um portal de cor negra, parecido com uma névoa, no qual ao atravessar esse portal o Sr. Villion apareceu a alguns metros bem em cima da baleia branca para posicionar sua espada enquanto dizia, liberando toda a ira que tinha acumulado durante esses anos contra essa criatura. Por 14 anos eu não pensava em mais nada além desse dia. Caia aqui deixe seu cuia em fúria, enquanto o Sr. Villion não parava seu ataque. Continuava correndo pelo corpo da baleia, fazendo vários cortes em seu corpo. Ele corria enquanto tinha sua espada enfiada no corpo da baleia, fazendo sangue jorrar pelos ares, enquanto parecia que poderia fazer uma chuva de sangue. Que gentileza da sua parte vir a grupo dos presas de ferro, liderados por Lee, retarou, fazendo grandes feridas nas costelas da besta. Tropas recuem. Para Crush preparar sua espada, mirando nas partes de suas feridas ainda mais abertas, depois causando uma enorme explosão de fogo que consumiu o corpo da enorme baleia por completo, fazendo o céu se iluminar pelas chamas. Eu recomendaria que você se afastasse. Uma voz fria foi ouvida do lado de Crush, que a surpreendeu um pouco olhando para o lado. Surpresa do ver eu ao seu lado. O mais impressionante foi ela não ter percebido quando eu cheguei, já que ela sabia aonde eu estava antes do ataque do Villion, mas nesse momento não era para questionar. Então a mesma, junto com seu dragão terrestre, se afastou um pouco enquanto eu avançava para sacar minha espada de 1000 peças, para de uma maneira rápida fazer um corte na minha palma da minha mão, fazendo Crush abrir um pouco os olhos, não entendendo por que eu me cortar. Se você tiver um bom ataque para causar um bom dano à baleia branca, então acho que o momento é agora. Eu tenho o ataque perfeito. Para eu apontar meu dedo na direção da baleia, que estava coberta de fumaça, com a visão completamente inutilizada naquele momento, na ponta do meu dedo se formou uma bola de energia converta por raios negros com a aura verde, que fazia o próprio ar ao redor ficar pesado, para eu dizer de uma maneira fria. Gran Rei Cego. Para lançar uma rajada de energia comprimida coberta de rios negros que rasgavam o ar, quando impactaram na baleia, fez uma enorme explosão, muito mais do que o ataque de fogo lançada pelos magos, fazendo a baleia retroceder a vários metros, mas enquanto dava um grupo de dor extrema pelo enorme ataque que tinha recebido, fazendo fumaça, se viu como tinha uma grande ferida aberta, revendo o exoesqueleto das costelas da grande baleia, enquanto sua barbatana tinha caído
sangrando em resultado da ferida. Por mais que a ferida dele era enorme e ardia pra caramba, não se via sangue além do sangue de algumas feridas abertas porque o Gran Rei Zero tinha queimado completamente a Kakarot. Deu um assobio com os olhos bastante abertos. Apesar de que ela não era a única a ficar impressionada por esse ataque, mas ela era a que mais estava impressionada e agradecida por ter eu como aliado para lutar contra essa ameaça da baleia branca, mas ela não perdeu tempo. Ela ergueu sua espada quando olhou na distância como o grupo do Ricardo tinha pulado em alguns portais negros, como que o Sr. Virioti começou a abrir a ferida da lateral, começando a jorrar sangue da ferida queimada. Para enquanto o grupo do Ricardo estava caindo, acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Sr. Villion. Uns portais apareceram sugando o grupo, fazendo eles reaparecerem em suas montarias em outro lado. Logo depois disso acontecer, a baleia branca foi bombardeada novamente, por fazendo a mesma dar um grito de dor e fúria, mas esse era somente o começo do sofrimento da criatura. Porque de outro portal em cima da cabeça da baleia apareceu para dele sair disparado o Sr. Villion, que rapidamente enfiou sua espada na testa da baleia branca para, em perder tempo, começar a correr, enquanto novamente sua espada estava enfiada no corpo da repentinamente erguer fortemente a cabeça pela dor, enquanto gritava, fazendo o Sr. Villion cair da cabeça dela, mas antes mesmo que chegasse ao chão foi absorvido por outro portal negro para o mesmo reaparecer novamente no olho, ferir desfeito com o que tinha feito. Toma, miserável. Para uma coisa inusitada acontecer que fez o Sr. Villion abrir um pouco os olhos confuso, enquanto os outros cabeleireiros faziam o mesmo. O motivo? Os olhos, ou pelo menos agora o único olho da baleia branca, tinha se tornado completamente vermelho. Em outro lugar, mais especificamente em cima da grande árvore de Flugian, se podia ver como Beatrice estava com as mãos apontadas para baixo, enquanto a aura de cor negra cobriam suas mãos, dando a entender de que era a pequena Beatrice que estava criando os portais para os outros, enquanto ao lado de Beatrice, Rei, que estava com sua corrente modificada, estava olhando tudo que tinha acontecido até agora com uma expressão seria para a pequena Beatrice, dizeram calmamente, olhando o que aconteceu com a baleia branca. Esse era o sinal que o irmãozão falou, eu suponho. Sim, senhorita Beatrice. Ren ficava com uma expressão séria, enquanto lentamente um chifre aparecia em sua testa, enquanto as veias das suas mãos e rosto se realçavam, arando para o ataque.